Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Há mais de 10 dias, o pequeno segundo comandante da guarda do rei foi promovido pelo jovem rei Alexander ao posto número 1 no exército de Chambord. Brook agora tinha controle sobre todo o poder militar em Chambord e era chamado de um dos dois gurus em Chambord junto com o novo ministro-chefe Bass. O futuro de um guerreiro estelar. Brook disparou e se tornou uma das figuras mais influentes em Chambord, acima de todos os outros, exceto por uma pessoa. Até mesmo os comerciantes mais ricos que nem se importavam em reconhecê-lo antes agora colocavam um grande sorriso no rosto, convidavam Brook para suas festas com frequência e lhe enviavam presentes e empregadas fofas. As pessoas visitavam sua casa de manhã até à noite todos os dias. As dobradiças de sua porta estavam quase gastas por causa disso. Se fosse qualquer outra pessoa, essa enorme mudança de status provavelmente a deixaria tonta e a levaria embora. No entanto, esse guerreiro nascido em uma família pobre finalmente mostrou sua integridade, ousadia e flexibilidade. Para qualquer um que estivesse tentando fazer networking e fazer amizade com ele propositalmente, seu princípio era bastante surpreendente, ele não os aceitaria nem os rejeitaria friamente. Ele satisfaria levemente todos que batessem à sua porta. Ele usou um esforço meticuloso para conseguir isso. Chambord estava atualmente muito enfraquecido após a guerra e precisava se recuperar. Além disso, em meio ano Chambord teria que assumir outro desafio de vida ou morte na prática militar de Zenith. O rei Alexander disse que o objetivo diante deles era unir todos os poderes e forças que pudessem e construir Chambord rapidamente com a menor quantidade de recursos. Portanto, Brook não queria estimular nenhum conflito oculto entre o jovem rei e os nobres da velha escola. Ele tinha que pelo menos manter uma amizade superficial. Exceto por enterrar a cabeça na retificação de assuntos militares, Brook passou muito tempo reformando o planejamento militar. Era seu principal objetivo pelos próximos 30 dias. O rei Alexander mencionou alguns requisitos e também expressou vagamente algumas ideias impressionantes. Brook estudou e pensou cuidadosamente sobre essas ideias. Quanto mais pensava sobre isso, mais animado ficava. Havia muitas coisas que ele nunca considerou. Ele ficou até confuso e não entendeu quando o rei as mencionou pela primeira vez. Mas lentamente, ele sentiu que essas ideias e planos eram impecáveis. Depois de adaptar essas ideias para encaixá-las na situação atual de Chambord, Chambord experimentaria uma enorme mudança para melhor. É claro que, à medida que o poder em suas mãos ficava cada vez mais pesado, Brook também sentiu uma pressão enorme e sem precedentes. Depois que o rei Alexander voltou ao normal, sua força e visão de longo prazo aumentaram a uma taxa espantosa. Recentemente, durante um bate-papo em seu tempo livre na Academia Civil e Militar de Chambord, o guerreiro número 1 Lampard admitiu implicitamente que a força do rei havia aumentado a um nível que ele nem conseguia estimar. Ele provavelmente nem conseguiria derrotar Alexander. Isso deixou pessoas como Brook e Pierce sob muita pressão. Eles sabiam que se quisessem seguir o rei e lutar e sangrar por Chambord, eles tinham que melhorar sua força, isso era essencial. Se eles não conseguissem acompanhar seu rei majestoso, eles seriam gradualmente deixados para trás e eventualmente se tornariam homens inúteis. Durante esse tempo, os homens fortes como Pierce e Drogba receberam um conjunto de métodos de treinamento estranhos do rei e começaram a treinar excessivamente todos os dias. Brook, por outro lado, estava ocupado com assuntos militares e tinha tempo limitado para treinar. Ele gradualmente sentiu que estava ficando cada vez mais para trás e não havia nada que pudesse fazer. Quando ele estava lutando um dia, Fei enviou seu guarda Fernando Torres para Brook junto com uma ordem do rei. Senhor Brook, Sua Majestade pediu para você ir para seu palácio imediatamente. Há algo muito importante sobre o qual Sua Majestade quer falar com você. Brook estava perdido, ele não se lembrava de Fei ter dito a ele anteriormente que queria discutir um assunto importante hoje. Ele seguiu Torres até o palácio principal. Depois que ele entrou no palácio, ele ficou surpreso ao descobrir que o primeiro comandante da guarda do rei Peter Sek estava sentado em uma cadeira e conversando com o rei Alexander. Exceto pelos dois, não havia mais ninguém no palácio. Brook, você chegou bem na hora. Tenho algo muito importante para vocês dois verem. Após ver a chegada de Brook, Fei riu enquanto descia de seu trono que estava cercado por duas estátuas de monstros parecidas com leões. Ele deu um tapinha no ombro de Brook e de repente abriu a palma da mão. Sek e Brook sentiram algo brilhar diante de seus olhos quando uma pequena garrafa verde apareceu na palma da mão de Fei. Um líquido verde estava armazenado na garrafa de cristal alongada. Tinha um leve toque de poder mágico. Isto é. Tanto Sek quanto Brook ficaram surpresos. Essa é uma poção de energia violenta que eu recentemente preparei. Fei explicou com seu absurdo. Ele falou orgulhosamente. Mas eu prefiro chamá-la de poção Hulk. Essa é uma poção muito mágica. Fei pausou um pouco para criar mais suspense. Poção Hulk? Esse nome é muito estranho. Brook podia sentir o poder mágico da luz escondido dentro da poção. Ele perguntou subconscientemente.
Vossa Majestade, qual é o efeito especial desta poção? Claro, tem o efeito de aumentar instantaneamente a força de alguém algumas vezes. Fei queria se exibir. Parece a poção louca que os farmacêuticos mágicos montam, mas a diferença entre a poção Hulk e aquelas poção loucas de classe baixa é que o efeito de aumento de força é permanente. Melhoria permanente? Sek e Brook ficaram ambos espantados. Eles encararam a poção na mão de Fei e engasgaram involuntariamente. Como isso é possível? Poderia ser uma das poções épicas das lendas? Sob as classificações de magos no continente Azeroth, havia um ramo de farmacêuticos mágicos. Esses farmacêuticos mágicos podiam criar muitas poções estranhas. Todas as poções tinham efeitos diferentes, e devido às diferenças nos efeitos e materiais necessários para cada poção, havia muitas classificações, de baixa a alta. As poções épicas das lendas eram uma das poções de alta classificação. Todas tinham efeitos incríveis e havia algumas poções épicas registradas que podiam aumentar permanentemente a força de alguém. Mas esses eram todos itens das lendas. Poções épicas só podiam ser criadas por farmacêuticos mágicos de nível épico, eles também precisam de muitas matérias-primas raras e preciosas. Essas matérias-primas seriam consideradas raras até mesmo pelos impérios superpoderosos de nível 8 e 9 no continente. Fei casualmente pegou uma poção que ele alegou ter o mesmo efeito que poções épicas, então Sek e Brook naturalmente tiveram dificuldade em acreditar em seus olhos e ouvidos. Poção épica? Como isso é possível? Eu não tenho nenhuma dessas matérias-primas preciosas para fazer uma poção dessas. Fei leu uma tonelada de livros na Biblioteca Real, então ele sabia sobre as poções épicas das quais os dois estavam falando. Ele revirou os olhos e rejeitou a ideia enquanto sorria. Embora a poção Hulk tenha um efeito tão poderoso, ela tem um efeito colateral assustador, é por isso que hesitei por um longo tempo antes de contar a vocês sobre ela. Se vocês conseguirem suportar o efeito colateral, o efeito real definitivamente seria satisfatório. A poção está aqui, se desejarem, vocês podem decidir entre vocês quem quer tentar. Efeito colateral assustador. Brook e Sek se entreolharam em uníssono. O choque em seus olhos se acalmou um pouco. Eles acreditaram muito mais nessa explicação. Se a poção não tivesse efeitos colaterais e pudesse aumentar a força de alguém de forma permanente e impecável, então esta poção Hulk definitivamente seria classificada como uma das poções épicas, seria muito preciosa. Brook hesitou por alguns segundos, de repente, levantou a cabeça e disse: Deixe-me experimentar. A data do exercício militar imperial de Zenith estava se aproximando cada vez mais. Não havia para onde Chambord pudesse recuar. Se Chambord perdesse neste evento, seu reino estaria acabado. Embora Chambord tivesse 2 trunfos, Lampard e Rei Alexander, o exercício militar era baseado na pontuação total das 10 partidas. Não havia como o reino depender apenas dos dois. Se Chambord quisesse uma vitória geral, a força de outras pessoas também teria que melhorar. O tempo era curto, e para Gordon Brook, que estava focado exclusivamente em aumentar sua força e lutar ao lado do rei, a poção na frente dele poderia ser perigosa, mas talvez pudesse ser sua última e única oportunidade. Brook decidiu e pegou o frasco de poção verde. No entanto, Peter Sek, que estava parado silenciosamente ao lado de Brook, de repente se moveu primeiro e pegou a poção Hulk antes de Brook. Ele abriu a tampa da garrafa e bebeu a garrafa inteira. Brook entrou em pânico. Sek foi perdoado há mais de 10 dias pelo rei e mal conseguiu sair vivo da prisão de ferro, masmorra aquática. Ele ficou doente por causa do ambiente úmido e escuro e da tortura na prisão, então seu corpo estava muito fraco. Seus 2 redemoinhos de energia que representavam sua força e status de guerreiro de 2 estrelas foram rasgados e arruinados pelos métodos cruéis do antigo ministro-chefe Bazir. Toda sua energia de 2 estrelas havia desaparecido e sua força caiu significativamente. Embora ele pudesse recuperá-la e voltar a ser um guerreiro de 2 estrelas, levaria um longo período de tempo. O corpo de Sek estava em seu estágio mais fraco, ao tomar esta poção Hulk que tinha um efeito colateral terrível. Se ele não fosse capaz de suportar, sua vida poderia até estar em jogo. Ele sabia que Sek não queria que ele corresse o risco, e foi por isso que tomou a poção primeiro. Nesse ponto, Brook estava muito nervoso. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só conseguia encarar Sek de perto, ele nem ousava piscar os olhos, porque tinha medo de perder alguns sinais de perigo. Fei, do outro lado, estava rindo secretamente para si mesmo, sem vergonha alguma. Depois de alguns segundos, os efeitos colaterais que preocupavam Brook apareceram. A princípio, uma luz verde brilhante apareceu de repente na testa de Sek, entre as sobrancelhas. Ela exalava um poder mágico indescritível. Então, gradualmente começou a se espalhar para baixo de forma turva. A luz verde se tornou mais e mais densa, e logo a cabeça de Sek foi tingida de verde, e até mesmo seu cabelo também ficou verde. Parecia muito estranho. Ao mesmo tempo, gotas de suor do tamanho de feijões começaram a escorrer por sua testa verde.
Os músculos de seu rosto também começaram a se contrair inconscientemente. Claramente, ele estava com uma dor inimaginável. Brook ficou chocado. Ele virou a cabeça e olhou para Faye, e descobriu que ele não estava em pânico. Em vez disso, ele tinha um leve sorriso no rosto. Isso acalmou Brook um pouco, ele conteve suas preocupações e inquietações e continuou observando o estado de Sek. Aquela luz verde estava ficando cada vez mais espessa e começou a se espalhar por todo o corpo de Sek. Começando pela cabeça, rapidamente cobriu seu pescoço, peito, cintura, braços, mãos e pernas. Depois de mais de dezenas de segundos, o primeiro comandante da guarda do rei Peter Sek havia se tornado uma pessoa verde. Até os pelos de seus braços estavam brilhando verdes como jade. Essa condição não era diferente de ser envenenado por toxinas exóticas. O que mais preocupava Brook era que ele podia ver claramente que era como se houvesse algo vivo perfurando e surgindo sob a pele de Sek. Isso criou muitas protuberâncias que continuaram correndo pelo corpo de Sek. As veias azuis incharam e o suor pingou como chuva. Esse processo era obviamente extremamente doloroso. Não é de se admirar que seja chamado Poção Hulk, Sek está ficando cada vez maior. Brook pensou. Faye sentiu um arrepio quando viu isso. Faye tentou a poção em si mesmo quando estava fazendo os experimentos, e a dor do aprimoramento corporal era insuportável, era como ter dezenas de milhares de formigas rastejando por seu corpo e devorando cada pedaço de seu músculo, tendo alguém cortando a carne dele pedaço por pedaço e fritando seu corpo inteiro. Mesmo que Faye fosse durão, ele não queria experimentar essa dor infernal nunca mais. Isso era especialmente verdade porque a poção Hulk não era eficaz em Faye. Depois de meio minuto, a expressão dolorosa no rosto de Sek diminuiu um pouco, e a densa luz verde diminuiu. De repente, uma sensação poderosa saiu do corpo de Sek. Brook estava muito familiarizado com essa sensação. Ele frequentemente sentia essa sensação do rei Alexander. Era a sensação de uma força física pura de tirar o fôlego e semelhante à de um dragão. O que o surpreendeu ainda mais foi que essa sensação estava ficando cada vez mais forte. Isso significava que a força no corpo de Sek estava aumentando muito rapidamente. Depois de mais um minuto, a verdura em Sek era quase insignificante, e a sensação finalmente parou de ficar mais forte. Sek exalou pesadamente e finalmente abriu os olhos. Ele observou seu corpo e sentiu a força muito perdida. Essa força era ainda mais poderosa do que sua força anterior em seu pico. Ele estava tão animado que lágrimas encheram seus olhos. Antes, quando seus redemoinhos de energia foram destruídos por Bazer, ele se sentiu sem esperança e pensou que se tornaria um homem inútil, mas agora a luz da esperança brilhava através das nuvens escuras. Ele imediatamente se virou e se ajoelhou diante de Faye e disse com uma excitação incontrolável em seu rosto: "Obrigado, Vossa Majestade, eu me recuperei. Posso sentir a força monstruosa em meu corpo, e os canais de energia em meu corpo se alargaram algumas vezes. Posso restaurar a energia do meu guerreiro de 2 estrelas em meu estado de pico em menos de meio ano." Sek estava tão animado que suas estruturas de frases não faziam sentido algum. Após algumas observações grosseiras, Sek tinha entendido completamente o efeito da poção Hulk. Embora seus redemoinhos de energia não tenham voltado, sua força física e a firmeza de seu corpo atingiram um nível inimaginável. Ele poderia lutar contra um guerreiro de 2 estrelas com pura força física. O efeito não parou por aí. O que o deixou mais animado foi que os canais pelos quais a energia fluía em seu corpo foram ampliados algumas vezes. Isso significava que quando ele começasse a treinar sua energia, sua velocidade de melhoria seria mais rápida do que a de outros guerreiros comuns algumas vezes. O efeito real da pequena poção Hulk era muito superior às poções épicas nas lendas. Faye disse calmamente com uma cara séria: "Peter, não fique tão feliz. O efeito colateral aterrorizante da poção Hulk ainda não passou completamente." Sek e Brook, que finalmente ficaram aliviados, ficaram surpresos novamente quando ouviram isso. Quais outros efeitos colaterais existem? É essa luz verde. Viu? O verde do seu corpo ainda não desapareceu completamente. De acordo com meus cálculos, ele precisa de 3 a 5 dias para desaparecer completamente. Sek perguntou com uma cara estranha: "Vossa Majestade, o efeito colateral aterrorizante do qual você estava falando antes foi essa cor verde por todo o meu corpo depois de tomar a poção Hulk?" "Sim." Faye conteve o riso e assentiu firmemente. "Esse verde vai levar muito tempo para desaparecer, isso não é assustador." Mas logo depois que ele disse isso, ele não conseguiu mais se conter e começou a rir alto como uma criança que tinha acabado de pregar uma peça em alguém com sucesso. Seu temperamento real desapareceu instantaneamente. Sek e Brook sentiram que estavam prestes a desmaiar. Isso conta como um efeito colateral assustador? Brook, eu. Sek ficou um pouco envergonhado neste ponto. Ele estava originalmente preocupado com um efeito colateral aterrorizante e tomou a poção antes que Brook pudesse reagir. Ele queria assumir os riscos ele mesmo. Quem sabia que o rei estava apenas brincando?
Agora, parecia que ele tinha roubado a oportunidade de Brook de se tornar mais forte. Não importava se eram méritos ou títulos e posições oficiais, Brook merecia mais. Sek imediatamente se arrependeu de sua ação. Senhor Sek. Brook ainda estava acostumado a chamar seu antigo líder de senhor. Você está sendo muito educado. Se Chambord puder obter outro guerreiro poderoso e aumentar a chance de vencermos o próximo exercício militar imperial, não importa quem tome esta poção. As palavras de Brook foram realmente sinceras e não pareciam falsas ou superficiais. Sek não sabia o que dizer. Fei ao lado assentiu secretamente. Ele sabia que havia escolhido a pessoa certa. Este guerreiro de uma estrela era justo, confiável e tinha integridade. A melhor parte de tudo era que ele era extremamente leal a ele. Na verdade, vocês não precisam entrar em pânico. Enquanto Fei falava, ele girou o pulso e outra garrafa de poção Hulk apareceu em sua mão do nada. Eu tenho mais algumas garrafas desta poção. Sek e Brook estavam prestes a enlouquecer, ambos encararam Fei com ressentimento. Neste momento, eles finalmente souberam que tinham sido enganados pelo jovem rei e que tudo era uma brincadeira amigável. Brook bebeu a outra garrafa de poção Hulk com entusiasmo. Em seus experimentos anteriores, Fei havia tentado a poção em animais como galinhas, porcos e vacas, bem como em alguns prisioneiros hediondos no corredor da morte. Ele havia acumulado um bom entendimento sobre os efeitos, dosagem, efeitos colaterais e efeitos de longo prazo. Depois de experimentar a dor indescritível, Brook ganhou um grande impulso em força. Sua força física era o suficiente para enfrentar um guerreiro de 2 estrelas. Os canais de energia em seu corpo também se expandiram. Isso teve um efeito de longo prazo mais significativo. Significava que Brook, que era mediano em termos de treinamento de energia, de repente se tornou um gênio nisso. Para maximizar a eficiência da poção Hulk, seria necessário treinar. Portanto, a poção restante ainda estava armazenada em seus corpos. Ao olhá-los de perto, o verde na pele de Brook e Sek ainda podia ser visto. Eles se entreolharam e riram. A ação do rei de continuamente tomar tais poções com efeitos ridículos chocou Brook e Sek. Se essa informação vazasse, muitas pessoas lutariam e começariam uma guerra para colocar as mãos na poção. Eles agora sabiam por que o rei falou com eles em particular, exceto pelo guarda pessoal de Fei, Fernando Torres, todos os outros guardas foram dispensados. O efeito da poção Hulk é surpreendente, mas não acumula, então só funciona uma vez. O efeito será mínimo se vocês tomarem de novo. No entanto, vocês não devem relaxar no treinamento. Eu tenho algumas poções extras em mãos, mas não são muitas. Elas são todas para melhorar a força geral de Chambord. Vocês dois são os que eu mais confio, assim como aqueles que tomaram as poções Hulk primeiro. Lembrem-se, esse assunto deve ser mantido confidencial e nunca pode ser exposto. Pela razão do seu aumento de força, pensem em maneiras de explicar vocês mesmos. Temos que ser muito cuidadosos nesse assunto. Vocês sabem exatamente por que devemos ser. Após a excitação, Fei retornou ao seu trono com 2 estátuas de leão nas escadas e de repente mudou de volta para o modo paladino. O temperamento sagrado e majestoso de um paladino nível 12 instantaneamente encheu o salão, a sensação majestosa surgiu no salão como marés. Neste momento, Fei havia restaurado o prestígio superior do rei, controlando tudo como um deus inviolável. Depois de ouvir as palavras de Fei, Brook e Sek finalmente souberam que foram os primeiros a tocar na poção Hulk. Seus corações estavam cheios de gratidão, eles sentiram seu sangue ferver. Ambos se ajoelharam e disseram em uníssono. Fique tranquilo, Vossa Majestade. Ninguém saberá sobre isso. Fei assentiu satisfeito. De repente, ele abriu a mão e outra garrafa de poção Hulk apareceu em suas palmas. Ele a empurrou para fora e a aura do paladino nível 12 envolveu a poção e voou lentamente para a mão de Brook. Fei continuou. Quando você voltar, escolha imediatamente 200 soldados leais com antecedentes limpos. Então, dilua esta garrafa de poção Hulk em 4 barris de água limpa e alimente os 200 soldados nos próximos 3 dias. Desta forma, embora eles não recebam o mesmo benefício que vocês dois receberam, ainda será um bom impulso na força e físico dos soldados. Lembre-se, esses 200 soldados serão a força de elite que participará do exercício militar imperial Zenith. Não poderíamos nos dar ao luxo de qualquer tipo de descuido. Eles devem ser cuidadosamente selecionados, a lealdade vem primeiro, e a habilidade vem em segundo. Seria melhor se todos eles nascessem em Chambord. Brook, depois que você terminar isso, entregue esses soldados ao comandante Sek e deixe-o treiná-los e orientá-los. Quero que vocês dois construam uma força de ferro invencível para Chambord nos próximos 6 meses. Vocês dois podem fazer isso? Sim, Vossa Majestade. Não há absolutamente nenhum problema. Brook segurou a poção firmemente como se estivesse segurando a chave de um tesouro inigualável. Ele disse com total confiança.
Com a ajuda desta poção Hulk, que pode ser comparada a poções épicas, podemos construir uma força de elite de força aterrorizante. Nossas chances de vencer no exercício militar daqui a meio ano aumentarão muito. Até mesmo Sek, que estava taciturno, assentiu animadamente e disse: Vossa Majestade, eu garanto que construirá uma força de ferro invencível em menos de 6 meses. Fei assentiu. Ele não estava preocupado com acidentes que pudessem ocorrer ao usar a poção Hulk. Antes, quando ele estava testando a poção Hulk, ele descobriu um fenômeno satisfatório independentemente de ser um humano ou um animal. Depois de tomar a poção completa e suportar alguns minutos de dor severa pior que a morte, todos os sujeitos do teste tiveram um grande aumento de força e instintivamente desenvolveram uma dependência sincera em relação a Fei, o que os fez se tornarem mais leais a ele. Era como as emoções que as crianças tinham em relação aos pais. Depois de pensar profundamente, Fei acreditou que esse fenômeno era causado pela fraca energia espiritual na poção. Quando cada poção Hulk era criada, todas continham alguma energia espiritual fraca nelas, como se tivessem vidas e tivessem alguma intimidade com Fei, como um recém-nascido se demorando em sua mãe. Parecia que essa fraca energia espiritual afetava silenciosamente a alma do usuário das poções e aumentava sua lealdade para com Fei. O incidente da poção Hulk chegou ao fim. Nos 10 minutos seguintes, Fei e Brook conversaram sobre a restrição do exército de Chambord. Fei não era nenhum tipo de gênio militar, então ele apenas esboçou brevemente alguns princípios principais de suas memórias e conhecimento da Terra. No entanto, isso inspirou profundamente Brook. Durante o bate-papo, Sek também deu algumas ótimas recomendações. Fei percebeu que este primeiro comandante da guarda do rei também era muito talentoso em assuntos militares. Durante o bate-papo, Brook alegremente registrou 3 peles de animais cheias de notas. Depois de ver que estava ficando tarde, Brook e Sek se levantaram e se curvaram enquanto saíam do palácio. Por fim, apenas Fei e seu guarda-costas Fernando Torres permaneceram no salão. Depois que sentiu os olhos brilhantes encarando suas costas, Fei se virou e viu Torres o encarando ansiosamente. Fei sabia o que ele estava pensando e perguntou diretamente: Fernando, você também quer uma garrafa de poção Hulk para aumentar sua força? Torres hesitou um pouco, ele sabia que a poção era extremamente valiosa e limitada. No entanto, ele não foi capaz de resistir à tentação do poder e se ajoelhou enquanto respondia honestamente: Vossa Majestade, é minha maior honra poder segui-lo. Quero lutar por Vossa Majestade, mas sou muito fraco, tenho dificuldade até em segurar uma espada. Portanto, imploro a Vossa Majestade que me conceda uma garrafa de poção Hulk. Uma das poções Hulk é sua, mas não posso dá-la agora. Fei gesticulou para a torre se levantar enquanto continuava. O efeito desta poção é significativo, mas a poção em si é extremamente brutal. Uma pessoa comum não é capaz de suportar a dor insuportável durante o processo de transformação do corpo. Se você desmaiar, isso danificaria seu corpo severamente. Tanto o Sr. Brook quanto o Sr. Sek são guerreiros fortes que lutaram inúmeras batalhas, e eles têm a força básica e a resistência mental para lidar com o processo doloroso e se beneficiar com sucesso da poção. Você, por outro lado, ainda está muito fraco e não consegue suportar o impacto brutal da poção. Se eu lhe der a poção agora, seria um desserviço. Se você quiser atingir rapidamente o requisito mínimo para tomar a poção, vá encontrar Pierce e Drogba. Treine com eles de acordo com o método que eu dei a eles. Quando seu corpo ficar forte o suficiente, eu lhe darei a poção. Após ouvir a explicação de Fei, a expressão no rosto de Torres mudou da decepção inicial para a esperança. Ele cerrou os punhos animadamente e disse: Obrigado, Vossa Majestade. Vou encontrar o Sr. Pierce agora mesmo. Depois de dizer isso, o garoto loiro se virou e saiu correndo do corredor. Fei olhou para as costas do garoto e riu baixinho. Após suas observações nos últimos dias, o garoto loiro Fernando Torres tinha grande potencial. Ele era inteligente, atencioso, corajoso e honesto, ele tinha todas as qualidades necessárias de um verdadeiro guerreiro. Ele também cresceu em Chambord e era leal ao reino. Ele admirava Fei como um ídolo e adorava Fei como um deus. Fei não tinha razão para não promover esse jovem. A única coisa que o impedia era que Torres ainda era muito jovem, então Fei queria deixá-lo um pouco mais afiado primeiro. No entanto, o dano brutal da poção sobre a qual Fei estava falando era verdade, ele não exagerou nem um pouco. Em seus experimentos anteriores, havia um total de 18 ovelhas, 33 porcos e vários pequenos animais, como galinhas, patos e gansos, que morreram por causa da poção. Até mesmo a maioria dos prisioneiros hediondos que Oleg trouxe para Fei, que estavam no corredor da morte, morreram durante o processo de transformação do corpo. Este era o lado negro da poção. Fei sentou-se no corredor por mais um pouco e pensou em tudo o que tinha acontecido e se certificou de que nada foi deixado de fora. Ele exalou lentamente enquanto mudava para o modo bárbaro. Depois de olhar ao redor e se certificar de que não havia ninguém por perto, ele olhou para o espaço aberto à sua frente e inexplicavelmente sussurrou: Helena! Você pode sair agora.
Assim que ele terminou, um leve zumbido soou. Um pequeno flash azul de brilho apareceu no ar e ficou cada vez maior. Logo, formou uma enorme porta oval azul. Ela gradualmente se estabilizou enquanto a luz azul circulava em sua superfície. Na verdade, era um portal do mundo de Diablo. Então, uma bela figura emergiu lentamente pelo portal e apareceu no palácio do rei. Seu cabelo vermelho era como uma nuvem de fogo queimando no ar. Numerosos símbolos mágicos místicos estavam gravados no conjunto de armaduras delicadas e poder mágico circulava em sua superfície. As botas longas de couro branco cobriam seus joelhos como videiras se espalhando. Suas coxas lisas estavam expostas, esbeltas e bonitas, elas eram tão brancas quanto a neve e exalavam um charme de tirar o fôlego e sedutor. A saia de batalha azul celeste cobria seus quadris redondos e atraentes. Sua cintura era como um salgueiro balançando, era tão fina que podia ser agarrada com apenas 2 mãos. Seu peito ainda estava proeminente sob a armadura de couro leve. Seu rosto fabuloso fazia as pessoas se sentirem culpadas quando olhavam para ela. Seu temperamento era 3/10 apático, 3/10 elegante e 4/10 deslumbrante. Esta era Andelish Helena, uma severa e inviolável valquíria, e a mais bela flor mercenária de todo o mundo de Diablo. Ela silenciosamente passou pelo portal como se viajasse pelo espaço e tempo. Ela apareceu no corredor e ficou na frente de Fei. A beleza de Helena floresceu. Por um longo tempo desde a última flor mercenária Andariels inimaginavelmente se apaixonou pelo Lorde do Terror Diablo e se tornou demonizada, ninguém no continente mercenário foi capaz de ser considerado uma flor mercenária até que a elegante Helena nasceu. Esta jovem guerreira rapidamente conquistou todo o continente mercenário com sua beleza e bravura. Senhor Free. Ouvi sua convocação do acampamento das mercenárias. Helena se curvou e saudou Fei da mesma maneira que as pessoas no mundo de Diablo saudavam seu rei. Você tem algo para eu fazer? Helena, você pode me chamar de Alexander de agora em diante. Fei apontou para uma cadeira de pedra ao lado dele. Ele sorriu enquanto perguntava, sente-se. Como foi? Acredito que você contou à sacerdotisa Cara e à líder Caixa tudo sobre este mundo, certo? Sim. Eu transmiti a informação aos 2 líderes de acordo com seu comando, Alexander, Sua Majestade. Helena rapidamente se acostumou com o nome Alexander. Nos últimos 10 dias ou mais, ela passou da surpresa e choque inicial para uma calma serena, ela tinha entendido completamente a posição e o status de Fei neste mundo. Quando ela foi convocada para o continente Zenith por Fei acidentalmente através do portal há 10 dias ou mais, Helena ficou chocada com a quietude e a beleza deste mundo. Não havia monstros ou demônios, e não havia invasões e poluição dos poderes malignos do inferno. Havia apenas ar limpo, água fresca, plantas exuberantes e montanhas verdes saudáveis. Tudo aqui estava prosperando e florescendo, não havia literalmente nenhuma diferença entre este lugar e o céu de que todos estavam falando no mundo de Diablo. Helena se apaixonou por este mundo à primeira vista. Nos últimos 10 dias, ela pôde vir ao castelo de Chambord por 4 horas todos os dias e observar e estudar tudo em Chambord como uma convidada sob a permissão de Fei. Isso incluía as regras deste mundo, a identidade de Fei, o status de Chambord e a rotação entre o dia e a noite do Sol e da Lua. Depois que ela entendeu tudo, com a permissão de Fei, Helena passou todo o seu conhecimento para os 2 líderes do acampamento das mercenárias Akara e Caixa. Bom. Obrigado pelo seu trabalho duro. Certo, mais tarde alguém vai te levar para um lugar. Por favor, observe esse lugar cuidadosamente e me conte suas descobertas. Fei não se comportou como um rei na frente de Helena. Ele casualmente entregou a ela uma grande maçã vermelha e sorriu. Então, o líder Akara e Caixa já tomaram alguma decisão sobre minhas propostas anteriores? Ambos concordaram. No entanto, o líder Akara espera que Chambord possa ajudar o acampamento das mercenárias um pouco em termos de comida. Helena ficou surpresa, ela rapidamente pegou a maçã enquanto um traço de vermelhidão apareceu em seu rosto branco, ela abaixou a cabeça e respondeu. Comida, eu só posso tentar e ver se consigo converter comida para o mundo de Diablo. Fei pensou sobre isso e disse. Sobre esse assunto, eu vou discutir com eles pessoalmente mais tarde. Nesse momento, os guardas do lado de fora do palácio gritaram para informar Fei que o diretor Oleg havia chegado e estava esperando do lado de fora. Deixe-o entrar. Assim que terminou, o diretor Oleg correu animadamente. Seu rosto estava vermelho e toda a gordura em seu rosto tremia, como se algo grandioso tivesse acontecido. Ele humildemente se ajoelhou e rastejou mais alguns passos para frente até chegar a Fei. Ele se curvou no chão para saudar Fei enquanto sorria e bajulava. Estou aqui para relatar a Vossa Majestade, ótimas notícias, a nova prisão foi oficialmente concluída e está pronta para ser usada imediatamente. Enquanto ele falava, ele rapidamente notou Helena que estava sentada ao lado. Seu coração ficou instantaneamente chocado com sua beleza, no entanto, Oleg não tinha nenhuma intenção maligna e lasciva.
Por um lado, ele sabia claramente que esta garota provavelmente estava tendo um relacionamento íntimo com o rei Alexander. Ele podia dizer pela maneira como ela estava olhando para sua majestade. Além disso, Oleg era pelo menos um guerreiro de uma estrela. Ele sentiu vividamente o nível poderoso de Helena, que era muito maior do que uma classificação de estrela. Ele também entendeu o valor de sua armadura mágica completa gravada. Todas essas coisas claramente disseram a Oleg para matar qualquer tipo de pensamento sujo. Ele não podia ofender a garota na frente dele, caso contrário, ele morreria dolorosamente. Após ouvir o relatório de Oleg, Fei assentiu satisfeito e disse: Ótimo, você fez um bom trabalho. Estou feliz. Agora organize alguns carcereiros e transfira todos os prisioneiros da prisão de ferro, masmorra aquática para a nova prisão. A partir de hoje, cele completamente a masmorra aquática. Ninguém tem permissão para entrar sem minha permissão. Seu comando é minha vida, Vossa Majestade. Oleg ficou animado ao receber o elogio de Fei. Ele falou alto para anunciar sua lealdade. Mais uma coisa. Esta senhorita Helena é minha amiga. Fei estava prestes a usar a palavra subordinado de confiança ou confidente, mas sentiu que a palavra amigo era mais adequada. Ele continuou. Depois que terminar de transferir os prisioneiros, leve Helena para a prisão de ferro masmorra aquática para uma visita. Lembre-se, não faça perguntas. Volte para o palácio sozinho depois que ela terminar. Tenho algumas grandes recompensas para lhe dar. Deus te abençoe, brilhante e misericordioso rei. Os dentes de Oleg estavam prestes a quebrar devido à excitação depois que ele ouviu que havia recompensas. Depois de se encontrar com o rei mais vezes, ele teve uma compreensão ainda mais profunda do caráter de Fei. Uma vez que Fei disse que havia grandes recompensas, isso significava que as recompensas deveriam ser coisas boas. Então, outra série de bajulações foram derramadas sobre Fei. Helena, apenas siga-o, aquele lugar é um pouco estranho. Você pode encontrar algo, mas há um enorme portão de ferro preto. Não vá atrás dele por enquanto, certo? Helena se levantou, assentiu e seguiu o diretor Oleg para fora do palácio do rei. Depois de ver os dois desaparecerem dos portões do salão, Fei lambeu os lábios e esfregou as têmporas. Havia muitas coisas para fazer ultimamente. Embora ele estivesse agindo como um rei que não interferia e que passava a maioria das tarefas para Brook Bass, ele ainda estava extremamente ocupado e não tinha tempo para respirar. Havia uma leve fragrância de grama azul ainda no ar. Foi deixada por Helena quando ela estava sentada. A luz dourada do sol passou pelas enormes estátuas de pedra dos deuses e brilhou no palácio. Fei tomou banho de sol, fechou os olhos e sentiu o cheiro da fragrância maravilhosa. Seus pensamentos e padrões de pensamento de repente se tornaram fluentes e alegres como sempre, e sua memória voltou a 12 dias atrás. 12 dias atrás. Depois que Fei desenhou 10 conjuntos de roupas masculinas e femininas e assustou sua noiva fofa com um desenho de sutiãs, ele não tinha mais nada para fazer. Portanto, ele tentou se comunicar com a voz fria e misteriosa em sua mente e retornar ao mundo de Diablo. Mundo de Diablo, acampamento das mercenárias. Assim que ele pisou no acampamento das mercenárias, ele foi cercado por aplausos loucos ao seu redor. Ele olhou ao redor e ficou surpreso ao descobrir que a sacerdotisa Cara e a líder militar Caixa levaram todos no acampamento a se ajoelharem e orarem devotamente diante do lugar onde ele deixou o mundo de Diablo da última vez. Quando viram sua aparição, todos pularam e começaram a aplaudir incontrolavelmente. Senhor Fei, você finalmente retornou. Um sorriso surgiu no rosto velho de Akara como uma flor de dente de leão, enquanto Caixa e as outras pessoas também olhavam para Fei com excitação. Expressões de respeito e admiração estavam no rosto de todos. Fei raramente via essas expressões dos NPCs. O que aconteceu? Fei não estava acostumado com o entusiasmo dos NPCs. Essa situação rara fez Fei sentir que essas pessoas queriam algo dele. Senhor Fei. Você matou o líder demoníaco Andariels e abriu o caminho do continente mercenário para o leste. De acordo com o juramento de sangue da aliança de nossos ancestrais, você agora é o líder supremo. Helena, que estava de pé ao lado dele, o notificou calmamente. Agora sou o líder supremo do acampamento das mercenárias? Fei ficou atordoado. Ele de repente se lembrou disso. Quando ele estava saindo do mundo de Diablo da última vez, Helena não mencionou isso a ele. Ele se virou e olhou para a Cara, Caixa e outros, e não tentou esconder sua alegria. É verdade? Eu sou agora realmente o líder supremo do acampamento das mercenárias? Sim, está certo. Embora Cara quisesse bater em seu rosto com a sola do sapato depois de ver sua expressão insolente e desavergonhada, o assunto estava relacionado ao pacto de seus ancestrais, então ela não poderia ser desobediente. Ela teve que responder pacientemente. Pessoas como Caixa e Charcy também acenaram com a cabeça para confirmar. Isso significa que eu não tenho que pagar nada para a Cara por poções e pergaminhos, ou para a Caixa por contratar mercenárias, ou para Charcy por comprar equipamentos e itens.
A risada de Fei era muito descarada, era quase sua natureza. Essa ideia traiçoeira e descarada surgiu em sua cabeça quase instantaneamente depois que ele soube que agora era o líder supremo. Uma grande vida estava acenando suas mãos para Fei coquetemente, como se estivesse muito perto. Fei também conseguia sentir o cheiro dela. No entanto, isso é impossível. Mesmo com o pacto de nossos ancestrais, o líder supremo não conseguiu tudo de graça no acampamento. Senhor Fei, tenho que notificá-lo que, como líder supremo, você tem o poder de levar todos no acampamento a servi-lo, e também tem o poder de restringir todos. No entanto, você também tem a obrigação de proteger e lutar por todos, cada edifício, cada vaca, até mesmo cada galinha. Eu lhe disse há muito tempo que tudo neste mundo é equilibrado. Claro, para mostrar respeito ao líder supremo, a partir de hoje, você pode comprar de qualquer um pela metade do preço, incluindo minhas poções e pergaminhos. Ganância, a cara disse enquanto rangia os dentes. Suas palavras destruíram o sonho de Fei de conseguir tudo de graça. Metade do preço. Fei esfregou o queixo em decepção. Ele não teve escolha a não ser assentir e dizer. Embora ainda seja caro, metade do preço é um ótimo negócio. Honorável Fei. Estamos planejando abrir o altar de promessas de nossos ancestrais. Após o ritual do altar, você se tornará oficialmente o líder supremo no acampamento mercenário. O Caim de barba branca separou a multidão e saudou Fei com uma bengala na mão. De acordo com as lendas do continente mercenário, todo líder supremo pode adquirir 3 habilidades milagrosas lendárias do grande Deus. O momento é perfeito, vamos começar o ritual do altar rapidamente. Fei percebeu que tudo no mundo de Diablo estava indo em uma direção desconhecida. O que surpreendeu Fei foi que o altar dos ancestrais do acampamento não estava em um local óbvio no acampamento das mercenárias. Sob a liderança de Akara, Fei e outros moradores chegaram à sua pequena tenda que estava localizada no canto sudoeste do acampamento. Fei esteve aqui inúmeras vezes. Garrafas e jarras rachadas e quebradas com musgo e videiras crescendo nelas estavam espalhadas por todo o lugar. O ar perto da tenda tinha um cheiro forte, era o cheiro de poções incompletas. A tenda de Akara era muito pequena, estava até um pouco esfarrapada. Fei questionou como essa pequena tenda poderia acomodar uma pessoa mais de uma vez, mesmo que essa pessoa fosse alguém pequeno e magro como a sacerdotisa Akara. Porém, desta vez ele ficou atordoado. A boca de Fei se abriu amplamente depois que ele viu Akara, Kasha e Caim dobrando suas costas e entrando na tenda um por um. Ele estava extremamente curioso. Tem uma caverna subterrânea secreta na tenda? Se não, como a pequena tenda poderia acomodar tantas pessoas? Logo, quase todos no acampamento das mercenárias entraram na tenda, e a boca de Fei se abriu ao máximo. Helena cutucou Fei com sua mãozinha fria. Senhor, devemos entrar agora. Fei teve que entrar lá, ele estava até planejando rastejar para dentro se não houvesse espaço suficiente. No entanto, depois que ele dobrou as costas, entrou na tenda e olhou para cima, ele ficou extremamente chocado. Como alguém poderia chamar esse lugar de tenda? Era definitivamente um magnífico palácio grandioso. Havia uma vista aberta, Fei estava agora em um enorme salão, e um longo corredor que Fei nem conseguia ver o fim estava conectado a ele. Cadeiras e mesas estavam dispostas ordenadamente no salão, e havia muitas portas ao longo de ambos os lados do corredor, Fei não conseguia contar quantos quartos havia. Isso é, magia espacial. Após o breve momento de choque, Fei rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Era loucura, a tenda esfarrapada de Akara era a entrada para um espaço enorme e inigualável. Através desta pequena tenda, Fei entrou em um espaço que ele nunca tinha visto antes. Mas depois de pensar profundamente, era normal que o acampamento das mercenárias tivesse um lugar tão misterioso. Afinal, o acampamento existia há mais de milhões de anos. Estava aqui mesmo quando a guerra de milhões de anos atrás entre o céu e o inferno começou. Depois do acúmulo ao longo da história, se o acampamento fosse tão pobre quanto parecia e tivesse apenas aquele pouco poder e meios, então o acampamento teria sido arrasado pelos demônios e monstros no pântano. Não havia razão para que Corvo de Sangue, o ferreiro, Griswald e o chefe final Andariels não pudessem destruir este lugar. Havia apenas uma razão pela qual este acampamento conseguiu sobreviver durante as guerras, batalhas e eventos históricos: poder. Era óbvio que o acampamento das mercenárias tinha um poder desconhecido que Fei não conhecia. Conforme todos caminhavam mais para dentro do palácio, todos passaram por um salão que parecia ser para reunião. Fei ainda não conseguia ver o fim do corredor. Akara e Kasha estavam bem na frente da multidão, elas estavam andando extremamente devagar e Fei queria alcançá-las. Mas naquele momento, algo estranho ocorreu. Ele inacreditavelmente descobriu que quanto mais rápido ele corria, maior a distância entre ele e Akara e Kasha ficava. Logo, ele só conseguia ver a figura vaga de Akara. O que está acontecendo? Fei ficou perplexo. Senhor Fei, o tempo e o espaço neste lugar são invertidos.
Quanto mais devagar você for, maior será a distância real que você percorrerá. Você não precisa andar tão rápido. Helena estava sempre ao lado de Fei enquanto sussurrava para lembrá-lo. Fei ficou surpreso, mas finalmente entendeu o segredo daquele espaço. Fei deu um sorriso agradecido a Helena e começou a andar lentamente. Ele descobriu que estava realmente indo mais rápido do que quando estava correndo. Embora estivesse apenas dando pequenos passos, as portas e salas estavam passando por ele como vento, ele sentiu como se estivesse andando em uma esteira rolante em movimento rápido indo na mesma direção. Fei diminuiu ainda mais seus passos como se estivesse se movendo em ritmo de caracol, mas sob as regras deste espaço misterioso, ele se moveu ainda mais rápido. Em um piscar de olhos, Fei magicamente alcançou a sacerdotisa Cara que estava andando lentamente e liderando todos na frente. Que espaço mágico, para onde estamos indo? Fei tentou iniciar uma conversa. Altar dos Ancestrais. A resposta da sacerdotisa foi concisa. Quão longe ainda temos que ir? Chegamos. A Cara parou seus passos enquanto dizia. Fei olhou para a frente e seu coraçãozinho fraco ficou chocado novamente. No final do corredor, um enorme e amplo espaço misterioso surgiu do nada. Um altar de 30 ou 40 metros de altura feito de pedra preta estava silenciosamente no meio do espaço como um arranha-céu. O diâmetro deste altar era maior que 50 metros, e era coberto com uma pedra preta desconhecida. Havia um total de 9 níveis, quanto mais alto o nível, menor o espaço, parecia quase um bolo de casamento preto. Havia um fino conjunto de escadas em 4 lados do altar que levava ao 9º nível mais alto, apenas cerca de 4 ou 5 pessoas cabiam no 9º nível. Olhando para o altar de longe, pedras em todos os níveis estavam totalmente gravadas com padrões e símbolos mágicos misteriosos e profundos. Pareciam videiras se espalhando e palavras de uma língua desconhecida. Exceto pelos padrões mágicos, também havia inúmeras pinturas antigas. O conteúdo era todo diferente, havia demônios horríveis, monstros uivantes, guerreiros lutando e magos cantando. O altar inteiro era preto. Ele ficava no espaço silenciosamente e criava uma sensação antiga ao redor dele, como se estivesse contando silenciosamente a história misteriosa que estava enterrada na poeira do tempo, mas também como se estivesse mostrando a crueldade e a natureza aterrorizante do tempo. Fei podia sentir claramente uma pitada de pressão mítica emitida pelo altar e preenchendo todo o espaço. Este é o altar da aliança dos nossos ancestrais. A sacerdotisa Cara disse com uma rara expressão solene no rosto, tinha um pouco de santidade, como se o altar fosse o santuário em seu coração. Ela disse a Fei. Depois que você subir o altar pelas escadas no leste e chegar ao 9º nível, orando devotamente, Deus lhe dará 3 habilidades milagrosas. Vá em frente, Sr. Fei. Depois que ela disse isso, ela e outros moradores do acampamento das mercenárias se ajoelharam no chão e começaram a cantar uma canção em uma língua misteriosa e antiga muito profundamente. Uma atmosfera natural sagrada cercava a todos, energia sagrada visível emergiu de seus corpos e lentamente se injetou no altar negro como meteoros, arrastando uma longa cauda atrás deles. Fei subiu o altar passo a passo pela fina escadaria de pedra que ficava no lado leste. Quando ele finalmente chegou ao 9º nível, o altar negro sob seus pés parecia ter finalmente absorvido energia sagrada suficiente vinda dos corpos das pessoas, e gradualmente novas mudanças ocorreram. Do nível mais baixo do altar, cada nível começou a girar e virar sob um padrão estranho e inexplicável, como se fosse um instrumento preciso que estava sendo calibrado para corresponder a uma forma de onda misteriosa. A sensação de atmosfera antiga emergiu novamente e dessa vez foi ainda mais forte. Fei se forçou a suportar o grande choque e observou tudo o que estava acontecendo calmamente. Todas as coisas acontecendo na frente dele estavam completamente além de sua imaginação. Esses incidentes nunca ocorreram no jogo mais familiar de Fei na Terra. Neste momento, algumas coisas estavam se desenvolvendo em uma direção que estava fora das memórias de Fei. De repente, um barulho de terra tremulando soou, e o altar negro sob os pés de Fei finalmente parou de girar. Tudo na visão de Fei mudou, como se o altar tivesse sido teletransportado para outro lugar. Pessoas como a Cara que estavam ao lado do altar tinham desaparecido, era como se o altar inteiro tivesse se movido para o espaço entre as estrelas por alguém que tinha poderes ilimitados. Fei olhou ao redor e encontrou estrelas brilhantes em todos os lugares. Não havia direções de norte, leste, sul, oeste, ou para cima ou para baixo. Fei sentiu como se estivesse em um vácuo cósmico. Antes que Fei pudesse ser surpreendido. De repente, um raio de luz branca brilhou do nada e cobriu todo o seu corpo. Parecia similar ao raio que brilhou sobre ele quando ele subiu de nível, mas o poder e a pressão desse raio eram muito maiores do que o raio de luz branca que ele experimentou quando estava subindo de nível. Por um momento, todos os sentidos de Fei ficaram pretos, e apenas uma voz fria e majestosa ecoou em sua mente. Deus Supremo, anos sem fim, espaço infinito, tempo de eternidade. De acordo com o juramento de sangue da aliança dos ancestrais das mercenárias, humano fraco Fei, você matou Anderial, um dos 4 gurus do inferno,
e receberá 3 habilidades milagrosas dos deuses poderosos. Essas 3 habilidades milagrosas são aprender, dar e invocar. Humano, prepare-se para aceitar o presente dos deuses. Assim que a voz fria e majestosa terminou, o feixe de luz branca começou a surgir e lavar o corpo de Fei repetidamente. Esse processo era como ser anestesiado durante uma cirurgia. Fei não sentiu nenhuma dor ou coceira, mas ele podia sentir claramente as mudanças incríveis que aconteciam em cada célula de seu corpo. Abaixo do altar. Senhora Cara. Ele, poderia ter ocorrido algum acidente? 3 horas já se passaram. Vendo o enorme altar completamente enterrado na esfera de luz branca leitosa, expressões ansiosas e preocupadas apareceram no rosto de Helena. Ela não pôde deixar de perguntar ao líder espiritual do acampamento impacientemente. Helena, minha filha, não se preocupe. Este é o decreto de nossos ancestrais e de Deus. A Cara olhou para Helena, que estava um pouco inquieta ao lado dela, e um sorriso surgiu em seu rosto. Ela confortou Helena com uma expressão gentil que Fei nunca tinha visto antes. Nas lendas do continente mercenário, cada flor mercenária encontraria o homem que mudaria sua vida para sempre. Anderial conheceu Diablo e você conheceu Fei. Isso é o que a Roda da Fortuna já havia preparado para vocês. Helena, minha filha, eu posso prever seu futuro, vocês. Enquanto a Cara falava, barulhos altos soaram ao lado de seu ouvido. Ela parou e olhou na direção de onde o barulho vinha com todos os outros. A esfera de chamas de luz branca que envolvia o altar estava desaparecendo lentamente. Eles finalmente puderam ver tudo no altar novamente. No topo das escadas finas, Fei, que tinha acabado de terminar todo o ritual, estava descendo passo a passo. Uma expressão animada apareceu no rosto de Helena enquanto ela corria em direção a Fei. Depois de observar Fei cuidadosamente e certificar-se de que Fei estava ileso, seu coração acelerado finalmente desacelerou e ela suspirou aliviada. Um leve sorriso também apareceu em seu rosto branco, suave e imaculado. Estou bem, relaxe. Fei sentiu a preocupação da garota e riu enquanto segurava e apertava sua mãozinha fria. Helena ficou extremamente envergonhada. Ela corou enquanto lutava para escapar da grande mão de Fei e rapidamente abaixou a cabeça e retornou para a multidão. Depois de pegar o mesmo caminho de volta para fora da tenda espacial mágica de Akara, havia apenas cerca de menos de meia hora de tempo de jogo restante para hoje. Fei não saiu correndo do acampamento para o pântano para matar mais monstros. Em vez disso, ele ficou no acampamento e conversou com Akara, Caixa, as 2 líderes do acampamento e o velho obsceno de barba branca Caim. Ninguém sabia do que eles estavam falando e ninguém sabia que tipo de 3 habilidades milagrosas Fei havia adquirido. Mais ou menos, quando Fei deixou o mundo de Diablo novamente, os moradores do acampamento viram uma expressão de alívio sem precedentes no rosto da senhora Cara. Tudo bem, esses são os 3 regulares da semana passada. Os próximos são os 2 caras tesudos e os 2 regulares desta semana. No mesmo dia em que Fei saiu do mundo de Diablo, ele descobriu que Angela e Emma tinham sido convidadas pela princesa Tanasha para a casa dela para sair novamente. Ele sentiu que essa princesa mais velha do Império Zenith era bem interessante. Ela nunca apareceu em Chambord desde sua chegada. Mesmo quando Fei executou algumas cavalarias de Zenith e o vice-capitão da Legião Real de Canonização, ela não apareceu nem disse nada. Como comandante da Legião Real de Canonização, ela não pediu para Fei se encontrar com ela ou ir até ele voluntariamente. Como se estivesse de férias, em vez de se preparar para coroar formalmente Fei como rei de Chambord, ela não mencionou a canonização e, em vez disso, queria se aproximar da futura rainha Angela. Ela frequentemente enviava seus servos para convidar Angela para sua casa para sair. Fei não se incomodou em parar aqui. Ele não tinha medo de que a princesa mais velha pudesse tomar Angela como refém, era seu vago instinto. Pelo menos por enquanto, a atitude dessa princesa de Zenith em relação a Chambord estava segura. Fei estava muito ocupado no momento. Extremamente ocupado. Fei tinha 2 objetivos de curto prazo. Um era aumentar sua força, e o outro era aumentar a força de Chambord. Ele poderia atingir o primeiro objetivo indo para o mundo de Diablo, e ele poderia usar a poção Hulk para atingir seu segundo objetivo. A única coisa decepcionante foi que a taxa de sucesso de Fei em encontrar poção Hulk foi muito baixa, era menos de 4%. Além disso, só era eficaz para pessoas que tinham a força necessária. Por exemplo, Sek e Brook, que eram guerreiros de classificação estrela, conseguiram obter o aumento de força da poção, mas pessoas mais fracas, como o mercenário alto e magro na prisão de ferro masmorra aquática, também podiam se beneficiar da poção. No entanto, se um homem comum como o velho e bonito Bas tomasse a poção, ele explodiria em pedaços em dezenas de segundos após tomá-la. Pessoas comuns não conseguiam lidar com a dor da transformação do corpo, seria como se seus órgãos internos e músculos estivessem sendo dilacerados. O que Fei experimentou quando ele entrou no mundo de Diablo foi sem precedentes. O chamado juramento de sangue dos ancestrais da Aliança, o espaço misterioso dentro da tenda de Akara e o altar negro nunca apareceram na memória de Fei sobre o jogo Diablo na Terra.
Daquele ponto em diante, tudo no mundo de Diablo pareceu se desviar de sua experiência anterior de jogo. Isso até fez Faye questionar se matar monstros e subir de nível no mundo de Diablo era realmente um jogo, ou se era outra coisa com o jogo como disfarce. Faye ficou pensando nas 3 habilidades milagrosas: aprender, dar e invocar a noite toda. Quando Faye adquiriu as 3 habilidades milagrosas no altar negro em mundo de Diablo, ele não sabia como usá-las imediatamente. Em outras palavras, quando Faye foi incorporado no misterioso feixe de luz branca no altar, exceto para limpar seu corpo e aumentar sua força e firmeza, Faye não teve nenhum ganho substancial. A voz fria e misteriosa apenas disse a Faye que ele precisava descobrir o método de conjuração e os efeitos por conta própria no futuro. Dependeria puramente de sua inteligência e sorte. Ele poderia obtê-los imediatamente, ou ele pode não ser capaz de obtê-los até o fim de sua vida. Droga, essa resposta irresponsável é muito ruim. Faye pensou. Depois de uma noite nada ganho, Faye começou a questionar a autenticidade das 3 habilidades milagrosas. Os ancestrais do acampamento mercenário podem tê-las colocado para motivar seus descendentes. No entanto, ao amanhecer do dia seguinte, algo milagroso aconteceu. Faye acidentalmente ativou a habilidade milagrosa Invocar. Ele realmente abriu um portal e invocou a mercenária arqueira gélida Helena do mundo de Diablo para o mundo real. Ele estava em êxtase naquele momento. Faye estava em choque total. Não foi só porque ele ativou a invocação, mas foi mais porque o sol ainda não tinha nascido, então as pessoas no mundo de Diablo ainda não tinham se levantado. Portanto, quando Helena foi invocada por ele através do portal, ela não estava usando muita roupa. Ele teve uma ótima visão do corpo dela. Os arcos redondos esboçavam um dos cenários mais lindos do mundo. Com o cabelo levemente bagunçado e a expressão sonolenta em seu lindo rosto, Faye quase se transformou em pedra e seu nariz quase começou a jorrar sangue. Helena do outro lado obviamente não acordou completamente ainda e estava meio adormecida. Alguns segundos depois, a bela arqueira finalmente percebeu a situação em que estava. Ela gritou e cobriu o peito com os braços, olhou para Faye com raiva por um segundo e correu de volta para o mundo de Diablo antes que o portal no palácio do rei pudesse fechar. Depois que ele se recompôs do breve choque dessa beleza inigualável, Faye rapidamente começou a tentar se lembrar de suas ações e palavras antes de acionar a invocação novamente. Depois de rastrear de volta, ele finalmente determinou uma coisa com ceticismo. Alguns segundos atrás, ele subconscientemente murmurou: se ao menos Helena estivesse aqui, talvez ela pudesse me ajudar a descobrir isso. Então, o milagre ocorreu. Um portal oval azul apareceu após um leve zumbido, semelhante a quando ele usou um pergaminho do portal da cidade. Então, a Helena quase nua apareceu depois disso. Faye descobriu o segredo para lançá-lo com sucesso e tentou animadamente várias vezes. Com certeza, depois de cerca de 20 segundos, ele conseguiu abrir o portal e invocar Helena do mundo de Diablo novamente. Faye ficou apenas um pouco desapontado porque dessa vez Helena estava definitivamente preparada. Ela estava completamente vestida e blindada, e viajou pelo portal e apareceu na frente de Faye. Faye ficou entusiasmado com esse sucesso. Ele então tentou convocar todos no acampamento, incluindo a sacerdotisa Cara, a líder militar Caixa e a ferreira Charcy. No entanto, Faye ficou surpreso ao descobrir que ele não conseguiu convocar ninguém, exceto Helena do acampamento das mercenárias para o mundo real. O motivo específico era desconhecido. Depois de um dia inteiro de tentativas e erros, ele chegou à conclusão: devido a alguma razão desconhecida, a habilidade milagrosa Invocação só era capaz de invocar Helena, e o processo e método de invocação eram bem simples. Se Faye quisesse, ele poderia abrir um portal oval azul no ar e invocar Helena do mundo de Diablo para o mundo real. Claro, restrições foram aplicadas. Primeiro, invocar estava disponível apenas no modo bárbaro. Depois, invocar consumiria mana. Com o mana de um bárbaro nível 16, Faye só podia invocar Helena 3 vezes. Depois disso, ele teve que beber uma poção de mana antes de invocá-la uma 4ª vez. Assim, um comportamento inconsciente por acaso revelou uma parte do fino véu que cobria a habilidade milagrosa Invocação. Faye imaginou que Invocação era classificada como uma habilidade milagrosa, então ela deve ser capaz de invocar mais do que apenas Helena. Logicamente falando, pessoas como a Cara e Caixa no acampamento também poderiam ser invocadas, mas por alguma razão, ele não foi capaz de fazer isso. Exceto por invocar, as outras 2 habilidades milagrosas Aprender e Dar que ele havia adquirido no altar negro ainda não tinham desejo de revelar seus segredos internos para ele. Depois que Faye passou mais de 10 dias tentando descobri-los, ele ainda não conseguiu nada com isso. Não havia nenhuma pista, então ele não sabia o que fazer. No entanto, Faye não entrou em pânico. Poder invocar Helena para o mundo real já foi uma surpresa agradável para Faye. Helena era uma arqueira mágica nível 14 equivalente a uma guerreira 3 estrelas no continente Azeroth. Para Chambord, essa era uma adição de uma mestra forte que poderia facilmente inclinar a balança na balança da vitória. No exercício militar, daqui a meio ano, por causa da existência de Helena, Faye poderia quase garantir outra vitória nas 6 competições individuais.
Afinal, faltava cerca de meio ano. Nesse tempo, a força de Helena poderia aumentar significativamente após lutar e subir de nível ao lado de Fei no mundo de Diablo. Nos próximos dias, Fei convocou Helena para o reino de Chambord. Embora houvesse um limite de tempo de 4 horas por dia, isso não impediu a bela mercenária de observar e se fundir ao mundo real como uma viajante extremamente sedenta encontrando um lago e bebendo água em um deserto. Aos olhos de Helena, o tranquilo e belo Chambord não era diferente do paraíso descrito nos contos dos ancestrais mercenários. Quando ela pisou no reino de Chambord e espiou pela janela pela primeira vez, ela se apaixonou por ele. Este é um lindo paraíso. Senhor Fei, se for preciso, estou disposta a sangrar e morrer por esta terra, assim como lutei pelo acampamento das mercenárias. Helena tomou banho na luz do sol do pôr do sol de Chambord, enquanto dizia a Fei com um sorriso no rosto. Fei assentiu. Ele sentiu o mesmo que Helena, ele se apaixonou e ficou profundamente obcecado por esta terra linda e pacífica. Nos dias seguintes, Helena se fundiu ao reino de Chambord em uma velocidade surpreendente. A única diferença era que Helena não se mostrou para ninguém em Chambord, exceto para Fei. Mesmo quando ela viu a garota pura e cristalina Angela e soube que ela era noiva de Fei, ela simplesmente suprimiu seu próprio desânimo repentino e se escondeu. Até cerca de 30 minutos atrás, ninguém sabia que uma arqueira mágica que tinha a mesma força de um guerreiro 3 estrelas tinha aparecido em Chambord. Atualmente no palácio do rei, Varden Oled foi o primeiro chambordiano que soube da existência de Helena. Pode-se até dizer que ele foi o primeiro azerotiano que soube da existência dela. Embora esse filho da puta seja um bajulador e tenha medo da morte, sua sorte parece ser melhor do que a de todos os outros. Fei pensou em Oleg e se sentiu um pouco estranho. Fei finalmente sabia por que os imperadores nos tempos antigos usavam ministros e oficiais corruptos e eloquentes, mesmo que conhecessem seus personagens. Por alguma razão, Fei se sentiu mais seguro em usar ministros e oficiais corruptos e eloquentes como Oleg para completar algumas tarefas em comparação a pessoas como Brook. Fei sentou-se no salão executivo no palácio do rei por um tempo e de repente se lembrou de que Helena mencionou o acampamento das mercenárias precisando de alguns suprimentos de comida. Ele ordenou que um guarda reunisse algumas sementes de trigo de inverno e as colocasse no cinto de armazenamento de seu bárbaro. Depois de calcular o tempo e saber que levaria um tempo para Oleg e Helena voltarem do labirinto subterrâneo nos fundos de Chambord, ele dispensou os guardas e usou um pouco de mana para abrir um portal no palácio do rei, e então ele entrou nele. Quando a figura de Fei desapareceu no portal de luz oval azul, o portal inteiro desapareceu de repente, não havia nenhuma flutuação mágica restante na sala. Era como uma bolha estourando, sem deixar rastros para trás. No segundo seguinte, Fei chegou ao acampamento das mercenárias através do portal. Este era o subproduto de uma das 3 habilidades milagrosas, invocação quando foi acionada pela primeira vez por Fei. Se ele quisesse entrar no mundo de Diablo daquele ponto em diante, ele não precisava se comunicar com a voz fria e misteriosa em sua cabeça. Tudo o que ele tinha que fazer era usar um pouco de mana e abrir um portal para o mundo de Diablo e atravessá-lo. Antes, ele só podia entrar no mundo de Diablo com sua mente dormindo e matar monstros para subir de nível, mas agora ele podia entrar no mundo de Diablo com seu corpo físico. A primeira coisa que ele fez quando entrou no mundo de Diablo não foi encontrar a cara e caixa, mas sim abrir seu cinto de armazenamento de bárbaro e dar uma olhada nele. Ele ficou empolgado, ele descobriu que o pequeno saco de sementes de trigo de inverno que ele tinha colocado no cinto de armazenamento não tinha desaparecido. Isso significava: eu posso realmente trazer itens do mundo real para o mundo de Diablo. Essa descoberta animou Fei. Isso significava que isso não se aplicava apenas ao pequeno saco de sementes. Ele poderia trazer qualquer item importante do mundo real para o mundo de Diablo. Fim dos capítulos do 76 ao 80. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!